Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Peterson e hoje eu vim mostrar para vocês o meu site, que eu venho desenvolvendo faz umas 2 semanas já. É um sitezinho estático, HTML estático. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho das ferramentas aí que eu acabei utilizando e mais ou menos o processo que eu tomei, né? Então, para início, quando eu estava pensando em fazer o site, o que eu tinha na cabeça era ter um lugar aí para deixar contato, links de mídia social, mostrar alguma coisinha legal que eu fiz. É realmente fazer um portfólio, assim, para tentar fazer um pouquinho de marketing pessoal, né? Que hoje em dia é bastante importante. E melhor ainda, eu queria começar a botar algumas ideias e algumas coisas que eu faço para as pessoas verem. Então eu tive a ideia também de já fazer junto um blog, ao mesmo tempo agora que eu tô tocando também um canalzinho no YouTube, né? Então, daí eu não sendo desenvolvedor web, eu só conheço por cima algumas tecnologias e alguns frameworks. Eu nunca realmente peguei e programei alguma coisa. Então eu decidi ir pelo básico ali, que é o HTML, CSS estático mesmo. E eu acabei fazendo essa paginazinha aqui, pelo menos com essa cara, baseada no portfólio desse cara aqui, o Marco Monteiro. Então eu copiei o estilo da fonte aqui e o estilo do que ele fez para colocar os links sociais. Tentei fazer alguma coisa só que com a minha pegada, né? Isso para a parte estática. Daí depois eu comecei tipo, realmente a pensar em como hostear isso e qual que seria a maneira mais fácil. Daí eu não tava com paciência para ir atrás de usar um framework mesmo e pagar um host em algum lugar, né? Comprar às vezes um domínio e ficar pagando host mensal aí. Então que pesquisando um pouquinho, né, de umas formas fáceis de fazer o website, né, eu acabei me deparando com algumas tecnologias, em especial. Antes disso, né, eu sabia que dentro do GitHub a gente tem uma funcionalidade para fazer host de documentação de repositórios, bibliotecas e programas que a gente faz. E eu fiz isso um tempo atrás. Tem essa biblioteca minha aqui, a CMD Friend, que é uma biblioteca para fazer parser e configuração de opções de linha de comando para programas em C. E ela tem documentação escrita em Doxygen, é gerada em Doxygen, e eu hostei ela aqui no GitHub Pages. Então o Doxygen aqui ele gera HTML estático e dá pra gente hostear no GitHub. E daí eu fiquei pensando, poxa, como que será que teria algum jeito de a gente fazer hostear sites estáticos no GitHub? Realmente tem, e o GitHub tem suporte para isso. Então no GitHub, se você for no seu GitHub agora e criar um repositório com o nome da sua conta e colocar o sufixo de .github.io, tudo que você colocar aqui dentro, você vai ter um GitHub Pages naquele domínio. Então vai ficar como? Vai ficar o meu nome, .github.io. Então eu tenho aqui um domínio bonitinho, né? Pra poder estar utilizando aí. Então só fica sufixado aqui com o GitHub.io, mas é melhor ainda, né? Então que a gente trabalha aí com desenvolvimento, é bacana ter o GitHub ali no domínio. E é de grátis, que é o melhor de tudo também. E mais bacana ainda é que o GitHub ele empurra para um pouquinho a gente usar uma ferramenta e uma integração bem bacana que eles têm com um framework chamado Jekyll, o Jekyll. E o Jekyll é um framework para fazer webpage estático e ele possui muita funcionalidade bacana. Ele também é escrito em Ruby, o que é também bacana. E ele traz aí algumas funções para você poder dar uma funcionalidade avançada para sites estáticos, para você realmente criar sites estáticos, mas sem ser um framework 100% complicado e que tome ali 100% do tempo, né? Então é uma coisinha rapidinha de fazer. Tomou um tempinho meu e eu tô 1, 2 semanas aprendendo mais ou menos a usar, mas é muito bacana. E também eu acabei utilizando ele por causa de uma funcionalidade bem legal, é que como eu queria realmente fazer um blog, então com o blog, normalmente quando você trabalha com blogs, você trabalha geralmente ou com ferramenta pronta, tipo o Blogster, ou você faz um site com WordPress, né? Imagino eu. E você tem ferramentas para fazer blog, né? Você vai ter um editor HTML para você formatar o texto bonitinho e tal, tal, tal. Mas a experiência que eu estou buscando aqui é uma experiência um pouquinho mais simples.
E o Jekyll, ele tem um suporte muito bacana para a gente poder escrever posts de blog em Markdown. Isso é o carro-chefe deles, né? Tipo, mas o que ele faz por trás das contas é que ele vai... O que ele faz por trás, né? Ele pega todo o teu estático, que é HTML, CSS, JavaScript, ele vê e ele vai jogar na compilação do teu site como, tipo, passa direto pelo processo de compilação. Mas algumas coisas, por exemplo, o Markdown e os arquivos de configuração em YAML, YAML, né? YAML, sei lá como é que fala. Ele vai compilar para HTML. Então a gente tem ali a opção de escrever coisas em Markdown. Então daí a gente tem todo ali aquele poderzinho do Markdown, né? Que o pessoal aí está acostumado, né? A escrever README pro GitHub ou algumas outras coisas. E que hoje em dia está se tornando, parece uma tecnologia bem bacana ali para fazer esse tipo de serviço, né? Que é realmente, em vez de você escrever HTML, usar um editor HTML, você acaba usando Markdown, que é muito mais simples. Mais amigável, né? Pelo menos para quem tem a pinta de programador, né? Gosta de usar um editor de texto em vez de realmente do editor HTML, né? Ele tem muita funcionalidade bacana também não só para posts, mas ele também implementa um sistema de templating baseado no Liquid, que é uma tecnologia que eu não conhecia antes. Liquid, deixa eu ver se eu consigo abrir a web page aqui. Liquid é uma... Inclusive esse site é hosteado no GitHub eu também. Liquid é uma linguagem de template feita pelo grupo Shopify, né? Que é a empresa por trás lá da plataforma Shopify, que é uma plataforma onde as pessoas elas conseguem criar lojas virtuais sem precisar realmente upar um site do zero, né? Ou contratar alguém que faça isso. E eles têm... Eu acho que eles tiveram um caso de uso ali que foi interessante desenvolver uma linguagem de template simples. E é bem bacana, porque ela acaba dando muita funcionalidade ali na hora de você reutilizar código estático. Fica bem bacana de usar. Ele é tipo como seria uma funcionalidade básica do PHP. Não é tão poderoso quanto o PHP, mas ela tem função de lógica, de inclusão, de variável. Então é como se fosse uma mini linguagem para você fazer templates aí dentro do HTML e dentro do Markdown também. Para melhorar ainda, como o GitHub ele tem suporte nativo, se você setar um projeto Jekyll e você botar no seu repositório de GitHub, você consegue setar uma ação como no caso aqui é o meu repositório, eu consigo setar uma ação do Jekyll para toda vez que eu fizer um push para esse repositório remoto, ele vai fazer um trigger para rodar um processo de compilação Jekyll nos servidores do GitHub. Então, no meu repositório, eu tenho uma pasta chamada .github com um arquivo com uma pasta workflows dentro e um arquivo Jekyll YML. E aqui dentro vai ter o processo de compilação que vai ocorrer no servidor, né? Então aqui on push na branch master, jobs, build, e daqui ele tem algumas especificações da máquina, né? Então tem o Ubuntu latest, daqui tem os steps, e ele vai rodar esse comando aqui. Isso daqui eu não fiz na mão, ele é automaticamente gerado, você consegue vir aqui no Actions, aliás no Actions, você clica em New Workflow aqui, e você consegue vir aqui e selecionar o Jekyll, eu acho que ele está mais para baixo aqui, Jekyll. Então toda vez que você fazer o push do teu repositório, o GitHub vai ver, para todo push, né, na branch master, e vai realizar o processo de compilação do Jekyll no servidor, que ainda dá mais uma grande funcionalidade para a gente, que agora quando a gente quiser escrever o post, eu não preciso puxar meu ambiente de desenvolvimento aqui e editar um arquivo Markdown do zero, né? O que eu posso fazer, que é como eu estou colocando os últimos posts aí no blog, eu venho direto na minha página do GitHub, eu venho aqui nos meus posts, eu clico em adicionar arquivo, e eu coloco um arquivo Markdown aqui, eu edito, eu salvo, na hora que eu salvo ele já faz o commit automático,
E quando eu fazer o commit automático aqui, ele já interpreta como um push, porque já é no próprio servidor remoto, e já vai trigar o processo de compilação do Jekyll. Então, como é que funciona aqui? A gente tem os nossos layouts, que é onde vai realmente viver a nossa HTML. E esses layouts vão ser utilizados para gerar as páginas estáticas. Só que só o layout ele não possui toda a informação. Então a gente não vai acabar escrevendo o site aí somente com HTML. O HTML serve como templates, né, layouts, para que a gente possa inserir as informações dentro deles. E tem basicamente 3 mecanismos de como isso ocorre. Então a gente pode se utilizar da principal feature, que é usando os arquivos Markdown. Então, por exemplo, aqui eu tenho o layout index. Então, o layout index ele é um layout que eu uso na minha página index. Então, a página index, na verdade, é esse Markdown. E esse Markdown vai ser compilado para um HTML que utiliza o layout index. A gente exemplificar isso também é com os posts. Então, cada post ele vai ser igual. Então, eu não vou fazer uma página HTML para cada post. Cada post vai ser escrito como Markdown, certo? Como esses daqui. E todos esses daqui vão utilizar um layout post. E o layout post é um HTML estático. Então, esse é o layout do nosso post. E como vocês podem ver, ele está populado com coisas estranhas. Então aqui tem chaves no meio do HTML. Isso aqui não é HTML. Isso aqui é a linguagem Liquid. É o sistema de templating. E esse é o sistema de layouting que o Jekyll dá para nós. Para que a gente possa utilizar aí para estar realmente gerando as páginas estáticas no nosso site. Dando uma olhadinha no site aqui, então a gente vê que tem o nosso home, né, com index, tem uma página blog e tem uma página para os nossos posts. E isso tudo aqui dentro do Jekyll está aqui. Então eu vou ter uma página para o index, uma página blog e os meus posts aqui. E esses vão usar os layouts da HTML aqui, com algumas informações a mais. Então aqui em cima do nosso arquivo de Markdown, a gente pode ver que tem algumas variáveis do estilo YAML. Isso aqui é o que o Jekyll chama de front matter. E ele vai ser um bloco de código YAML, fora do contexto do Markdown, mas dentro do arquivo Markdown, separado por essas 3 negativos aqui, 3 hífens. Então você vai fazer esse bloco de código aqui, e aqui dentro a gente vai colocar essas variáveis de meta-informação. Então, como exemplo, aqui eu tenho um post escrito em Markdown. Esse Markdown vai utilizar o layout post. Então, a gente vai ter o nosso post HTML aqui. Ele tem uma informação de título. Então, tem title. E a gente pode utilizar essas informações no nosso layout da seguinte forma. Então, aqui, a gente pode, por exemplo, utilizar essas meta-informações, essas variáveis, a partir do Liquid. Então, no meu post, eu gostaria de colocar o nome a data do qual o post foi feito, né? Então, no nosso Markdown, a gente vai ter toda a informação do post aqui, né? Inclusive, a gente pode botar HTML inline com Markdown. Isso é bem bacana. E a gente vai ter o date aqui, no formato... Eu não sei que formato é esse, acho que é o formato que o próprio Ruby usa, né? Porque o YAML acho que ele é um arquivo de configuração padrão aí no ambiente de programação Ruby. E a gente pode acessar essa variável de dentro do nosso layout. Então, aqui dentro do layout, se eu quiser mostrar o post, compilar o Markdown para HTML com esse layout aqui, então aqui eu vou usar o Liquid, o sistema de template, para dizer que eu quero que a data do post, que apareça lá em HTML, eu quero que ela seja dentro de uma tag bold. Então aqui tem uma tag bold aqui. Eu vou colocar chaves duplas para inserir uma variável através do Liquid. E eu vou colocar page date. Então page date é a variável da própria página. Então para cada página que for gerada utilizando esse layout,
Então, na hora que o Jekyll compilar, ele vai pegar a página do qual está sendo iterada aqui agora, né? Então, todos os nossos posts que vão passar por esse layout aqui, cada um é um objeto. Então, aqui a gente pode acessar esse objeto, né? Então, page, .date, que equivale a essa variável date aqui. E daqui a gente só utiliza um filtro. Um filtro é uma forma de a gente aplicar funções aí no Liquid. E aqui tem a função date, o filtro date, onde eu posso colocar uma string de formatação para aquela data lá. E esse é um dos jeitos da gente fazer da gente utilizar o sistema de template para poder compilar nossas páginas. Uma outra forma também é a gente utilizar lógica do Liquid, porque o Liquid ele é uma linguagem completa, então a gente tem opções para fazer fluxo de código e loops, né? Então a gente tem if, tem for, tem while. E aqui, por exemplo, eu gostaria, né, de mostrar os autores desse post. Então, no meu post, eu tenho uma tag para autor. Esse autor é um autor único, mas eu posso ter mais de um autor. Por exemplo, eu poderia fazer um comentário, uma variável desse estilo aqui, ó. Então, autor, Peterson e Carol. E daí, para a gente acessar essa informação, a gente acaba tendo que iterar dentro desse tipo aqui, que agora não é mais uma string, né, como era a data, mas vai ser um array de strings. Então, lá no nosso layout, a gente pode realmente fazer um autor, né? Então, para cada autor, dentro da página autor, inclua esse HTML aqui com author name, né? Aqui é um pouquinho mais complicado porque está acontecendo algumas coisas por trás, né? Então, existe um sistema de classificação de autores aqui, mas a gente já chega lá. Uma outra coisa interessante do sistema de template é que a gente consegue incluir HTML para reutilizar depois. Então, por exemplo, no meu blog e todos os posts, as páginas de posts e a página do blog, as duas têm uma sidebar. Então, se a gente for ver aqui no nosso blog, eu tenho o blog, então tem a nossa sidebar aqui. E, por exemplo, se eu pegar a minha página de autor aqui, ela também vai possuir a mesma sidebar. Só que a página de autor e a página do blog são coisas diferentes. Mas eu posso utilizar o sistema de template com o Liquid também para acabar reutilizando o código. Então, sidebar acaba não sendo um layout, ou acaba não sendo um HTML estático dentro dos meus layouts para blog e página de autor, por exemplo, mas ele acaba sendo um include separado. Então, eu vou ter um include blog sidebar HTML, onde eu posso listar categorias e autores, usando o sistema de template do Liquid, e depois eu posso só incluir nos meus layouts. Então, eu tenho o layout do blog, onde eu vou incluir a sidebar, e eu tenho o layout do autor, onde eu também vou incluir a sidebar. O Jekyll ele tem suporte nativo para fazer posts, né? Porque ele é orientado para a gente fazer blogs mesmo. Então, para fazer os blogs, existe uma pasta especial chamada posts, _posts. Dentro da _posts eu posso colocar os nossos blogs. E os blogs vai ter sempre uma meta-informação padrão, com o tipo de layout que a gente vai usar. Esse layout padrão ele pode ser definido lá no arquivo de configuração padrão, né? Então aqui a gente pode botar default, né? Default, não sei. Default, scope, posts, vai ser sempre o layout de post. Então aqui vai ter nosso arquivo de Markdown. A gente escreve o nosso post usando Markdown aí, bem parecido com o Markdown lá do GitHub que a gente usa para escrever os README. Põe a meta-informação aqui e só deixa o Jekyll fazer o serviço dele, que dele é realmente compilar isso daqui com os nossos layouts que a gente definiu aqui. Inclusive, se você não quiser criar layouts estáticos da forma como eu fiz, você pode baixar temas para o Jekyll. Então, o Jekyll Now, lá, que é o repositório que eu mostrei no início do vídeo, ele tem um visual padrão. Mas em cima daquele visual você pode simplesmente baixar o plugin dos temas, de um tema novo, simplesmente instalar o tema, e a partir daí você já vai ter um blog com outro visual 100% diferente.
Eu escolhi fazer na mão porque eu gosto de ter as coisas no meu próprio gosto, né? Dentro do sistema Jekyll ainda, a gente tem formas de organizar rotas. Então, existe um sistema para você incluir informações no projeto. Então, você pode definir uma pasta chamada underscore data, e dentro dela você pode definir um arquivo. Né? Então, eu vou definir, por exemplo, aqui um arquivo chamado rotas, e aqui dentro eu posso definir uma label e uma rota. Então, eu quero que a label home seja uma rota para o meu root, e o label blog seja uma rota para /blog. Na hora de a gente utilizar o código, o que vai acontecer? Então, o Jekyll ele vai olhar esse arquivo routes.yml aqui, dentro da pasta data. Então, lembrando, sempre na pasta data, né? E ele vai incluir nas variáveis globais do meu site para eu poder estar utilizando nos meus templates, usando o Liquid, né? Então, se eu quiser realmente utilizar essas rotas aqui para navegação, então eu posso ir, por exemplo, no meu layout. Digamos, aqui na minha página eu tenho uma navbar, né? Essa navbar ela está em todos os layouts, digamos, né? Então eu acabei fazendo um include para ela. Include navbar, que é essa navbar aqui. E aqui, como vocês podem ver, eu vou estar acessando a informação daquele arquivo lá, direto daqui, para poder listar as nossas rotas. Então, eu quero fazer um link padrão aqui em cima, para sempre voltar para o home. E aqui do lado eu quero botar links links a mais para outras rotas do site. Né? Então eu posso só listar elas aqui no meu arquivo de rotas e acessar elas aqui. Então lá no meu include navbar, eu vou botar, aqui eu tenho um botão à esquerda, né? Desculpa, um hiperlink à esquerda, onde ele vai ser site.data, ou seja, tudo que vive dentro da pasta data, ponto rotas, que é o meu arquivo routes, né? Então, dentro do routes eu tenho várias labels aqui, né? E daí eu quero pegar a 0, a primeira, que é essa daqui, e eu quero pegar ponto .label. Então, eu vou pegar o nome dela, nome home. Então, pronto, lá, aqui, só com esse pedacinho de código, eu já vou listar o nome home, né? E eu também posso acessar, da mesma forma, aqui, o ponto .route, que é essa rota aqui. Então, de forma programática, isso aqui depois vai virar um site estático, né? Eu já substituí aqui e fiz um link automático para o meu home, aonde eu já tenho configurado o index com permalink root. E a mesma coisa para as outras, e agora, né, de forma diferente para as outras. A partir daqui, eu vou fazer um loop, né, para as outras rotas que eu tiver. Então, para a rota dentro de site.data.routes, então routes.yml, começando a partir do primeiro, ou seja, pulando aquele home lá, eu vou listar todos e fazer os links. E para cada link, eu vou botar route.label e route.route, então, que é o meu ponto .blog aqui. A mesma técnica é utilizada depois ali, na hora de a gente fazer a listagem dentro do blog, para a gente fazer a listagem dos autores e das categorias dentro do post. Então, por exemplo, nesse post aqui, eu tenho um autor só, mas, se fosse o caso, eu teria vários autores, e eu tenho duas categorias. Então, da mesma forma de template ali, que tem aquele loop for, é feito aqui também. A diferença é que a informação não está no arquivo YML, mas numa coisa que o Jekyll chama de collections, que é uma coleção definida dentro do config.yml. É uma coleção do tipo autores, né, e categorias. E elas vão viver dentro de duas pastas chamadas autores e categorias. Então, authors e category. Então, dentro de category, eu consigo category. Eu consigo listar, então, todas as minhas categorias, né? Isso vai ser compilado depois, esses markdown, para páginas estáticas, né? Como a gente pode estar vendo aqui. Então, eu tenho uma página estática só sobre tutoriais, onde eu vou listar os meus posts marcados com tutoriais.
E aqui eu vou ter minha coleção. Então eu posso utilizar isso também no sistema de templating depois, né? Então na minha sidebar lá, no meu include, blog sidebar, eu consigo listar as categorias dos autores utilizando essas coleções de arquivos aqui, né? Então os autores aqui eu posso listar usando esse for aqui, aonde eu consigo acessar o autor dentro de site.authors. Ou seja, a coleção authors dentro do meu site. Então essa é uma ferramenta bacana aí que o Jekyll traz pra gente. Então e agora, depois da gente ter repassado aí em cima sobre algumas funcionalidades do Jekyll, como que funciona realmente o processo pra gente fazer compilação e fazer o deploy das coisas? A gente precisa simplesmente rodar um comando na linha de comando, que é Jekyll. E pronto. No momento que a gente rodar esse comando aqui, ele vai rastejar pela nossa estrutura de arquivos, vai achar o que precisa ser compilado e o que não precisa ser compilado. HTML vira HTML, CSS vira CSS, JavaScript vira JavaScript. Depois de processar todo o liquid, né, que tem dentro desses arquivos, e cada markdown vira um HTML da forma estruturada ali que a gente fez com os layouts, os includes, ou na forma de categoria ali, que são os autores e as categorias, né, das coleções. Então, para a gente testar, você pode compilar assim, e, claro, abrir o index e verificar que tudo funciona. Depois, no momento da compilação, ele vai salvar os conteúdos do teu site para uma pasta chamada site_site. E aqui realmente está o nosso site. Então a gente vai ter o nosso index.html aqui, já gerado. Esse sim é um HTML. As nossas páginas de autores, por exemplo. Então tá aqui. As páginas de posts vão estar separadas por categoria. Então tem tutoriais, Clang, tá aqui o nosso post. Uma outra funcionalidade também que eu esqueci de falar antes é que ele faz automaticamente geração de feed, né? Então tem o feed RSS lá, que a gente pode subscrever para dar uma visualizada depois, ele também gera. Então ele vai gerar um feed aqui em XML. No meu site eu acabei disponibilizando aqui também um linkzinho para se inscrever no feed. E como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui o aggregator do KDE. Então a gente pode estar visualizando aqui o nosso feed, que ele gera automaticamente com base nos posts. Isso é bem legal também. Então, para a gente testar nosso site de forma offline, não só compilar, então eu posso utilizar Jekyll com a opção Serve. E para melhorar também a nossa experiência de desenvolvimento, a gente pode botar a opção de Live Reload, né? Você pode passar assim, Live Reload, ou simplesmente só -L. Então -L. E ele vai servir nosso site no localhost porta 4000. Então, se eu abrir o navegador agora aqui, deixa eu passar para cá, na 127.4000, o nosso site Jekyll está sendo servido aqui em tempo real, certo? Vou dar um exemplo. Se agora a gente quisesse alterar uma nova categoria, ou melhor, uma nova rota para o nosso site, né? Então, no momento eu tenho minha página principal e eu tenho um blog. Digamos que eu quisesse fazer uma página para um portfólio de vídeos, por exemplo, fazer uma página para mostrar um feed do YouTube. O que eu poderia fazer é vir em Data, Rotas. Eu vou definir uma nova rota. Então, com uma label chamada Vídeos, que vai viver em vídeos. Certo? Vou salvar. E de forma automática, ele vai recompilar o nosso projeto. E aqui vai mostrar para mim uma nova tag, que é a tag vídeos. Lembrando,
aqui não está rodando, não roda nada de JavaScript, nada. Isso aqui é um site estático, pré-compilado, utilizando o sistema de template do Liquid. Ou seja, esse vídeo aqui é um botão gerado de forma estática e ele existe estaticamente dentro do nosso HTML que foi mandado para o navegador. Tanto que até se eu inspecionar o elemento aqui, ó, ele é um navbar link como se fosse alguém que tivesse ido lá e digitado na mão mesmo, né? Com a referência para vídeos. Claro que não vai ter nada em vídeos, né? Se eu tentar acessar vai ter um erro padrão aqui, que também, né, é uma página gerada automaticamente, né? Aqui eu tenho um HTML padrão. Ah, e você também pode botar meta-informação padrão aqui. Nesse caso eu tenho um 404 HTML, né? Ele tem um permalink, ele tem um layout padrão. Então, o layout padrão é o layout default. Então aqui eu tenho os meus layouts, default. Esse 404 aqui, essas tags, elas vão acabar sendo inseridas aqui, ó, dentro desse content, que é a variável inclusa do Liquid. Então essa é uma maneira de a gente adicionar rotas para o nosso site. Deixa eu voltar e pronto, ele atualizou. Então agora tá tudo certo. Então, indo aqui na página principal do blog, eu posso criar um novo post. Então, vou criar um novo arquivo aqui. Vou só copiar o nome. Então, criar um novo arquivo. Ponto .md. Vou renomear esse arquivo aqui para ele ser um novo post. Vou botar aqui, GQ para sites e blogs estáticos. Tá aqui a nosso mês e dia, né? Então, mês 10 e hoje dia 3. 03. Então tá aqui. Eu já vou colar no seu título. Eu vou pegar e copiar a front matter aqui, que são todas as configurações. Vou botar aqui. Já vou botar nosso título aqui. Título. Então, layout post. O autor sou eu. A data, 2021, 10/3. Agora são 19h50. Né, como é estático, essa meta-informação de data é muito importante que a gente dê na mão, né? Não existe como ele saber isso de forma automática. A descrição aqui pode ser uma descrição sucinta, isso aqui vai aparecer só na tag de descrição HTML. Então, categorias tutoriais de EQ tem que ser da mesma categoria de EQ aqui. Então, a gente vai ter um short name, tem que ser esse short name aqui. Ó, inclusive, o nosso post já apareceu aqui. Então, de EQ, tutoriais de EQ. Botar keyword. Keyword é GQ. Isso aqui, essas keywords vão aparecer no HTML depois, então elas são opcionais. GQ, GitHub Pages, GitHub Blog e Blog. Se você tem algum post passado que você não quer que apareça mais, aqui você pode marcar o publicado como false. E o post vai sumir. Ou seja, o GQ não vai passar o processo de compilação em cima dele. E aqui a gente pode editar o nosso Markdown de forma normal, né? Feito o nosso post aqui, eu só copiei um outro vídeo aqui para deixar como placeholder. Vou mudar o nosso status de publicado para true. Então, nosso post já vai aparecer ali. Então, agora eu vou ter o nosso post aqui, ó, normalzinho, com o vídeo do YouTube. E todos os links, né? Que é o link do autor, link tutoriais, nas categorias, desculpa, tutoriais e é o Jekyll. E aqui, Jekyll, vai aparecer o post, data, toda a informação. Todo o trabalho que a gente teve para setar esse website vale muito a pena. Porque agora a gente tem essa experiência de utilização muito legal, que é utilizando o editor Markdown. Então, eu estou fazendo a edição do Markdown aqui no próprio VS Code, né? Mas eu poderia estar fazendo lá diretamente no meu GitHub. Como é estático, também tem muitos serviços e funcionalidades aí que a gente não consegue implementar de forma fácil. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer uma busca de post por data, com os parâmetros para a gente fazer uma query, fica complicado. Então, a gente realmente teria que fazer uma página separada, e realmente daí começar a fazer lógica com JavaScript.
Mas no que se refere a gente fazer utilização de um blog básico, provavelmente uma das melhores ferramentas que você vai ter integrada para fazer esse tipo de trabalho. E, claro, né, sempre de forma grátis, porque a gente vai estar upando isso aqui agora para o GitHub Pages, né? Agora que eu terminei de criar meu post, né, então ele está aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de upload. Então, no momento eu estou usando o JQ Serve aqui, né, para servir o nosso site na 4000, na porta 4000. E esse é o site rodando no meu GitHub, né? Eu até fiz uma alteração antes de começar o vídeo aqui, eu botei um link para o meu Twitter, que também, de novo, eu utilizei o sistema de template lá para fazer um include aqui. Então, no meu include eu vou ter um social, que é só uma div aqui com a listagem de todos os meus sociais. E ele é incluso dentro do meu index. Então aqui tem o meu index, e aqui eu estou incluindo o social HTML. Então utilizando aí 100% dos recursos que tem disponível. Então eu fiz o post, fiz o link do Twitter, o link social aqui, e agora eu estou pronto para colocar meu site para produção. Como que eu faço? Então eu vou parar o servidor aqui. É importante a gente lembrar que, como o GitHub vai estar fazendo a compilação lá no servidor deles, então tem algumas coisas aqui que a gente não quer que vá junto, né? Então, por exemplo, o próprio cache do Jekyll e o site que ele compilou não vão. Então, eles são adicionados no git ignore aqui. Então, vou fazer um push, perdão. Então, vou adicionar as coisas. Commit. Então, agora eu vou dar um push. E notem o seguinte, antes de eu fazer o push, então, esse é um site estático, né? É o site do server, não funciona mais, né? Mas esse é o nosso site atual agora. Então, o nosso post não está aqui, obviamente, porque esse site foi gerado anteriormente. No momento que a gente fizer um push para o repositório remoto, ele vai trigar a action aqui dentro do GitHub. O GitHub vai compilar os servidores utilizando o Jekyll e já vai servir o site automaticamente para nós. Então, eu vou fazer o push agora só para mostrar como é que funciona. Esse tickzinho aqui é o que vai indicar se a action foi realizada, né? Então, a última action realizada foi 7 horas atrás. Eu vou fazer o push agora aqui. Já está setada a upstream ali com o master. Então, só vou colocar a minha chave. Pronto, fez o push. Eu vou atualizar a página. O push foi pro remoto. Como vocês podem ver, o íconezinho aqui está em laranja. Se eu atualizar a minha página agora, ainda não atualizou. Certo? Então, só puxou os arquivos. Então, a gente ainda está esperando actions do GitHub. E agora, já mudou o íconezinho. Então, depois de um refresh na página aqui, então o íconezinho foi do laranja, né? Que ele estava realizando a ação depois do push. E agora a ação foi realizada. Então, se eu voltar no meu site, servido lá no GitHub.io, e eu atualizar aqui, então está aqui o nosso post. Compilado e servido pelo próprio GitHub Pages. Então foi mais ou menos assim que eu utilizei a ferramenta do Jekyll aí para criar o website e o blog. É muito bacana, a ferramenta não é difícil de usar. Se você já tem um site pré-pronto estático, é muito fácil de você migrar. Se você quiser começar do zero hoje também é muito fácil. Principalmente se você não se preocupar muito em fazer layout do zero, mas você utilizar ali os temas prontos já do Jekyll e simplesmente começar a escrever post em Markdown, é muito rápido de fazer. E tudo isso, é claro, dentro do teu próprio perfil do GitHub ali. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ir de atrás, eu vou deixar o link ali do Jekyll, bem como o material que eu usei para estar desenvolvendo tudo isso. O repositório está disponível no GitHub. Por favor, se inscrevam no feed do blog para receber mais updates aí. Por favor, se inscreva também no canal do YouTube. Deixa o like aí, compartilha. Mesma coisa o blog, se quiser compartilhar depois o post. E é isso. Muito obrigado.